Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser seu amigo. Quero comer o teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e abraçar e te abraçar. Jesus, eu quero muito você. Pegar essas sandálias e esconder pra você no sonho. Pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Boa noite, gente! Boa noite, Dai! Boa noite, Denise! Vamos chegando, meu povo! Vamos chegando, que essa noite vai ser muito especial. Vamos lá, gente! Hoje nós vamos estar aqui com a Silvia Matos. Ela que é minha colega de psicanálise. Na verdade, assim, já é psicanalista clínica, né? Igual a mim. Psicanalista clínica, escritora, nutricionista, pensa numa mulher top das galáxias, é a nossa amiga Silvia. Ela vai estar aqui com a gente compartilhando sobre como a gente cuidar do nosso corpo. Ela vai falar por que a gente se sabota e muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo. Ela vai falar sobre o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Ela vai falar sobre as nossas compulsões alimentares e outras. Então vai ser muito especial. Então eu quero desde já agradecer por cada uma de vocês que está entrando e pedir, meninas, que vocês compartilhem com suas amigas. Aperta os coraçõezinhos aí para poder o Instagram ir entregando. Você sabe que o Instagram agora tá demorando mais para entregar. Então, quanto mais coraçãozinhos vocês apertam, mas ele entende que essa live é relevante e aí ele entrega para mais pessoas. Então vamos lá, meninas. Boa noite, Giz. Boa noite, Dai. Vamos compartilhando, meninas. Vocês estão ouvindo o som aí? A musiquinha? Vamos ouvir um pouquinho enquanto mais pessoas entram. Eu já compartilhei aqui com umas, sei lá, acho que com umas 100 pessoas já. Vamos lá. Bem-vinda, Geise. Bem-vinda, Michele. Vamos lá, Gerilene. Boa noite, gatinha. Quanto tempo, hein? Saudade de você. Boa noite, Thaís. Vamos lá, gente. Compartilha que daqui a pouco eu vou estar chamando a minha amiga Silvia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Tati. Boa noite, Mara e Nilda. Coloca aí de onde vocês são, gente. Olha, eu estou aqui na Bahia, em Vitória da Conquista. Hoje tá um frio. Quando eu falo que aqui na Bahia faz frio, ninguém acredita, né? Eu falo, não faz não. Mas a minha cidade é conhecida como a Suíça Baiana. Então, o mês de junho, julho e agosto aqui, gente, é frio. Nós estamos a, eu acredito que uns 1000 metros de altitude do nível do mar. Então, por isso, aqui é mais frio. E tem dias que a gente tá vindo de 3 dias de frio, assim, de doer, gente. Então não é toda a Bahia que faz sol, não, viu? Olha, a Gi tá falando de Goiânia. Tati tá falando do Paraná. Eita, que beleza! Nova Chavantina, Mato Grosso, São Paulo. Eita, Deus, tem gente de todo lugar aqui desse Brasil. Boa noite, meninas. Ó, agora a temperatura aqui, agora tá até quentinho, acho que tá 19 graus. Mas mais tarde vai cair mais um pouquinho. Santa Catarina, Dorceli, Brasília, Rio Grande do Norte, Goiás. Eita, maravilha. Aí tá calor? Ou aqui tá não, viu? Estados Unidos. Ô,
Jackie! How are you? Vamos arranhar o inglês aqui. Olha só, Márcia colocou aqui, ó, esses dias aqui deu mínima de 10 graus com sensação de 5, gente. Frio demais aqui em Conquista. Canoas, Rio Grande do Sul, sejam bem-vindas, meninas! Vamos chamar o povo, vamos chamar o povo, vamos chamar o povo. Vocês estão ouvindo meu sonzinho aí? Olá, Betty! Um saludo para ti, minha amiga desde Colômbia! Te amo! Te amo! Saudades de vocês! Mis amigos colombianos, amo ustedes mucho, mucho. Grace, Caroline. Como tá aí, Gi? Aí em Goiânia tá calor? Saudade. Ay, amo a ustedes mucho, mis amigos colombianos. Están en mi corazón siempre. Para donde yo va, yo siempre hablo de ustedes. Mis amados amigos, hermanos. Siento mucho por ustedes no venir acá hace 2 años. Obrigada, Silvia! Gente, como sempre, eu começo minha live lendo um versículo. Porém, hoje, eu estava lendo esse livro aqui que chama Livres da Escravidão, Libertando-se dos Hábitos Compulsivos. Esse livro é de um americano chamado Craig Hill. Ele iniciou, né, um ministério que é muito grande, há muitos anos, eu nem sei quantos anos tem, e ele está no mundo inteiro. E da Universidade da Família, certo? E esse livrinho, eu comprei um curso que eu fiz chamado Veredas Antigas. E eu estava lendo esse livro e chegou uma parte aqui, gente, que eu preciso ler para vocês, que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Ele contando uma história de uma mulher. E aqui ele fala assim, ó. Deixa eu abaixar mais um pouquinho esse som aqui. Certa mulher que conheço tinha um sério problema em comer demasiado e, em consequência, estava com um peso acima do normal. Entretanto, esse problema começou pouco depois que seu irmão, de quem era muito próxima, morreu de câncer. Podia-se ver facilmente que a alma desta mulher ainda estava sendo atormentada e que a alimentação exagerada era simplesmente a reação da carne em relação ao seu tormento. Ela provavelmente não se libertará deste hábito de excesso de comida até lhe ser revelada a dor, a ira para com Deus e talvez a culpa que ainda está atormentando inconscientemente a sua alma. Gente, isso aqui é muito forte. Gente, eu tenho uma cachorrinha que está aqui chorando, só um instante. O que você quer, mamãe? Só um momento, viu, gente? Pronto, eles queriam um pouquinho de atenção. Então, quando eu li esse livro, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ele é pequenininho, ó. Bem fininho. Eu li hoje de tarde esse livro. E quando eu li isso aqui, eu falei, não, eu tenho que ler pro pessoal aqui na live, porque é exatamente um dos pontos que a gente vai falar com a Silvia. E eu quero chamar a minha amiga Silvia. Cadê você, amor? Bota os corações aí para eu poder te chamar aqui. E vamos compartilhando, né? Vou chamar, sem mais delongas, a minha amiga Silvia. Porque a gente tem muitas coisas para falar. A cachorrinha, você tá ouvindo, né, Daisy? Silvia. Olá! Boa noite! Como é que você tá? Graças a Deus, muito bem. Muito obrigada pelo convite, Dani. Que bom, eu tô muito feliz que você aceitou esse convite. Ontem a gente conversou um pouquinho, gente, e eu já comecei a me identificar com as coisas que a gente vai conversar aqui, falando. Já percebi que eu tenho muita coisa a me tratar ainda nessa área
de cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente. Na verdade, nós estamos num processo, né, Silvia? Eu acho que é um processo que só vai acabar quando Jesus voltar. A gente, Mas, né? isso. Mas aí a gente tem que buscar melhorar cada dia, né? Para a gente poder ir evoluindo e ajudando outros. E é um prazer muito grande, né? Eu vou falar um pouquinho dela para vocês e depois ela vai se apresentar. A Silvia foi minha colega no curso, né? No Instituto Fazendo a Diferença, da doutora Ângela. Então, nós nos formamos psicanalistas clínicas. Ela já era nutricionista de formação e ela agora se tornou. Ela já falou em rádio, ela já teve programa de rádio, que ela me contou isso. E ela é uma escritora maravilhosa, inclusive estou curiosa para ler o livro. Isso, O Poder da Mesa. O Poder da Mesa. Ela é meseira. Eu quero que você explique, Silvia, um pouco do seu livro. Me fale o que é ser meseira. Se apresente aí para nós. Fala um pouquinho de você. Ser meseira, as pessoas acham muito engraçado quando entra no meu Instagram, as pessoas me perguntam, o que é meseira, gente? Que coisa é isso? Ser meseira é aquela pessoa que tem amor pela mesa, que vive a mesa, que entende a profundidade que é estar à mesa, viver. É que nem a gente criar o mindfulness, né? Você vive aquele momento, você está presente naquele momento. E o meu livro fala sobre isso, mas ele fala também sobre o nível físico, o mental e o espiritual, então casa bem com o que você quer falar hoje. As meseiras como um todo, as meseiras que eu acompanho, que eu compartilho, eu sou também administradora do Clube Mesa Posta Paraná, que é um clube, ó, as minhas amadinhas, a Patrícia, que também é colega, a Dani, que é do Clube Mesa Posta Paraná, sejam bem-vindas, meninas. A gente entende que a mesa, ela é muito além do que louças, do que porcelanas, do que, né? A gente entende que a mesa, você tem a oportunidade da conexão, de sentar com alguém, olho a olho, de viver, de estar presente, de ensinar, de educar, de partilhar. E o meu livro, ele fala sobre isso, né? Ele tem uma visão para que a gente encontre dentro da gente, né? Primeiro, um autoconhecimento. Ele é um livro escrito para mães, é um livro para que a mulher da casa, que deve ser a guardiã do seu lar, se posicione como tal e consiga realizar a sua missão dentro dessa casa. Porque eu entendo que a mulher, ela influencia todo o ambiente da casa. Se a mulher acorda 10, o homem pode chegar virado no que é isso, que o humor da casa não vai desandar. Mas se a mulher levantou de TPM, tá cheia de problema, não dormiu, não comeu, aí a coisa desanda. É verdade. A ideia do livro é exatamente essa, é trazer um autoconhecimento para essa mãe, o poder da mesa, como utilizar o momento da refeição em família e desenvolver a inteligência emocional. Esse é o nome do livro. Então, Maravilha. O livro tem autoconhecimento, o livro traz o que é inteligência emocional, porque o mundo que a gente vive, né, a gente está cada vez mais doente emocionalmente, então ele traz esse cuidado de entender as suas emoções, de entender os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a automotivação, autocontrole, que a gente conhece como, dentro da nossa fé, a gente conhece como domínio próprio, e aí tem os outros 2 pilares que são abordados para o ambiente como um todo, que é a empatia, né, e a sociabilidade. Então, tudo isso você pode cuidar de você primeiro, e aí então, na sua mesa, algo tão comum, tão cotidiano, e que as pessoas estão
não estão vivendo mais. Se você observar, e eu acredito que pela sua carreira anterior de corretora, você vai poder me dizer melhor até do que eu, os apartamentos são feitos de maneira que não cabe mais mesa. As pessoas, no máximo, têm uma bancada. E aí se perdeu o olho no olho. Porque a pessoa está sentada na bancada, ela senta para a geladeira ou para a parede, né? Ela Exatamente. não está olhando para outra pessoa, ela não está vivendo aquele momento. E nesse contrafluxo que vem o livro. Então, Ouvi boas línguas dizer que eu sou a única escritora brasileira que fala sobre isso. Não tenho certeza de investigar, não fui a fundo no assunto, mas adorei escutar. com certeza. Olha, para mim, a mesa, realmente, a mesa é comunhão, é um lugar de ensino. Jesus ensinava a mesa aos seus discípulos. Exatamente. E tem a Dave Tyrus, que é uma grande Sim, mestre nessa área. Ela tem um livro que chama Experiência da Mesa, e ela eu tenho lembra esse. a gente que quando você está disposta e disponível, você coloca os pães da presença na sua mesa, que é a presença do próprio Jesus. Exatamente, é lindo. E é aí que os corações podem ser transformados, as relações podem ser transformadas. Então, ser meseira é aquela que monta a sua mesa, é aquela que paga o preço de montar a mesa com frequência, de dar honra aos seus familiares, de colocar um lugar especial, de organizar. Outro dia eu fiz a primeira palestra sobre o livro e eu montei uma mesa muito simples, com itens muito simples que todo mundo tem em casa, mas eu dispus, né? Eu levei uns biscoitos e umas xícaras e eu dispus de uma maneira organizada. Eu coloquei os biscoitinhos em pratinhos e tal. E a outra mesa eu só larguei as xícaras, colher e os pacotes de bolacha. E aí eu perguntei para quem estava lá, e aí, como é na sua casa? Né? Como é que é? Na sua casa é largado os pacotes de bolacha ou na sua casa você organiza para que a pessoa que se assente com você sinta o quanto ela é amada só por vocês ter montado uma mesa? Então, isso é mesa posta. Eu tenho uma experiência em relação a isso, porque eu não me sentava à mesa. Eu não fui ensinada, né? Eu cresci em um lar onde minha mãe saía às 5 da manhã e chegava 7, 8 da noite trabalhando. Eu morava numa capital, né? Meus pais se divorciaram, eu era muito nova. E a minha mãe, coitada, trabalhava o dia inteiro. Então eu cresci com empregada doméstica, né? E assim, a gente não tinha essa rotina de almoçar, de sentar na mesa, almoçava na frente da televisão, comia na frente da televisão, e meu irmão. Então a gente não tinha isso. E eu trouxe isso para o meu casamento. Então eu não me importava muito com isso. E eu tenho, gente, olha, 23 anos de casada. 23 anos de casada. E há 2 anos atrás, no período da pandemia, claro, eu botava mesmo, mas eu não tinha aquele prazer, eu não botava sempre, sabe? Para mim não tinha aquela importância, eu não ligava muito. E aí, quando começou a pandemia, que foi um período assim, que foi transformador na minha vida, que foi quando eu conheci a psicanálise e tudo aconteceu comigo, Deus começou a me incomodar sobre a mesa. Na verdade, eu tive um chamado de Deus de volta para minha casa, né? De volta para o meu lar, para os princípios que eu tinha esquecido. E eu era muito de trabalhar na rua, era totalmente. Era empreendedora, né? E aí, quando eu fiz a minha primeira mesa, meu Deus, foi algo assim sobrenatural para mim. E hoje mesmo, 5 horas da tarde, eu estava botando a mesa. Porque eu falei, eu vou ter uma live 7 horas, então eu preciso organizar, porque meu marido vai chegar e ele vai ficar chateado se não tiver a mesa, e isso é importante, eu tenho que colocar a mesa. Então, hoje a gente já senta juntos para almoçar, já senta juntos para tomar café. Então, eu fui cultivando isso, ensinando isso.
Às vezes eu boto bilhetinho, amo vocês, boto assim em cada um no prato. E mas Deus restaurou isso na minha vida. E eu vejo quanto eu tenho esse livro da Dive Titus e, e é maravilhoso. Essa coisa que ela fala, ela traz, né, a importância realmente, e por isso que eu falei que mesa é comunhão e que Jesus ensinava a mesa, né? É isso. Exatamente. E veja que o que você estava me falando é algo que você já tinha partilhado comigo antes, que você acabou tendo problema com a alimentação. E tudo isso Sim, pode estar ligado a essa não sentar à mesa, a não ter. Porque quando a gente se senta à mesa, você tem limite de quanto come, você tem disposição, você tem partilha, porque você tem que dividir, a comida tem que dar para todo mundo. Então, são muitas sim, coisas que a gente aprende sentados à mesa, né? E esse é um ambiente propício para aprender muitas coisas mesmo. Então, é, o livro, ele vai, né? Ele é um livro que traz tudo isso. Ele traz o nível físico, ele traz o nível espiritual, ele traz o nível emocional. Ele é todos os 5 pilares da inteligência emocional são escritos à luz da Bíblia. A inteligência emocional hoje é novidade, né? Daniel Goleman, quando lançou, é um dos maiores escritores no tema, é em 1990, é uma coisa de algumas décadas, mas ao mesmo tempo, se você pegar o manual da nossa vida, lá já tinha tudo isso. Lá já estava descrito os 5 pilares da inteligência emocional, mas não é com esse olhar que as pessoas olham geralmente a inteligência emocional. E a inteligência emocional pode ser aprendida. E é isso que é o bacana. A gente consegue aprender a cuidar da nossa inteligência, a resguardar a nossa inteligência, e a gente consegue também ensinar os nossos filhos a viver com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com menos sofrimentos, se a gente consegue entender. Então, é um livro fantástico. Eu não sou uma boa propagandista para isso, porque eu realmente gosto bastante. Não, mas essa sua propaganda aí, eu já quero comprar o livro, já vou entrar lá na sua bio. Gente, na bio dela, quando você entra, você tem como comprar o livro, tá? Eu já vou Exatamente. comprar o meu. Vou E entrar só hoje lá e vou consegue comprar o comprar meu. comigo, porque eu sou uma autora independente, então para comprar o livro é só comigo mesmo. E se você comprar, você vai ganhar a honra de ter um livro autografado na sua casa, porque não é sempre que a gente conhece o autor, né? Que a gente Verdade. conhece o autor para ter essa honra de ter um livro autografado em casa, né? Mas voltando ao tema da nossa live, você mencionou que você teve problemas com a alimentação. Muitos estudos comprovam que a falta da mesa ela vai muito além de que só problemas alimentares. Ela vai, por exemplo, está descrito inclusive no livro, mas tem outras pesquisas a respeito, que diz que crianças que se assentam à mesa todos os dias com os seus pais têm muito mais facilidade para aprender a ler e escrever, por exemplo. Ah, então é por isso que eu devia ter alguns problemas cognitivos. Também, também. Isso, e a comprovação foi porque havia mais conversas, havia mais diálogos, havia mais atenção a essa criança. Então, como isso é bacana, né? De entender que algo ao nosso alcance pode ser feito, pode ser realizado, pode ser transformador para a família como um todo. Então, eu acho muito bonito a ideia de ter isso, né, ao nosso alcance. Mas, dando sequência à ideia de corpo, mente e alma, tem algo que eu faço, que eu pratico, e quem já me segue já deve ter visto, que eu falo uma frase, tem uma hashtag que as minhas seguidoras usam e que eu uso também, que é assim, hashtag já comeu sua frutinha hoje? Não sei se você já viu, Dani, e eu gostaria de explicar como é que funciona essa hashtag, por que que isso existe.
Quando Deus criou o céu e a terra, ele fez tudo isso como quem planeja, como quem está fazendo um pré-natal, como quem está preparando um enxoval para o seu filho amado nascer. Deus não criou Adão e Eva e falou assim, espera vocês aqui agora que eu vou criar um lugar para vocês. Não, ele planejou o mundo, ele cuidou. E antes de Adão e Eva estar aqui, ele coloriu o mundo. Então, ele escolheu pintar as frutas, pintar os vegetais, ele escolheu que os cereais fossem cada um de uma cor, de cores, de furta cor, de cores especiais, e cada alimento desse, ele tem, dentro da nutrição, a gente separa em grupos alimentares por cor. Cada cor desse alimento, ele tem um nutriente específico que dá a cor. Por exemplo, a cenoura, que é laranja, ela tem o beta-caroteno, que também tem na laranja, na fruta laranja. A laranja é daquela cor porque ela tem beta-caroteno, que é a substância que dá a cor. Só que uma cenoura, ela tem nutrientes específicos. E a laranja tem outros nutrientes específicos, como a vitamina C, que é essencial agora nessa época do ano. E Deus também é maravilhoso, porque ele traz as frutas sazonais, de modo que a gente tem os nutrientes específicos no momento que eu preciso mais deles. E assim é a nossa vida. Eu tenho a minha identidade como a Dani tem a identidade dela. É algo individual. Deus fez isso de uma maneira tão grandiosa. E cada alimento desse, quando você escolhe consumir, você está alimentando não só o seu corpo físico, como você está alimentando a sua alma. Então, quando eu te pergunto, já de manhã cedo, você já comeu a sua frutinha hoje? Eu estou te perguntando se hoje você permitiu receber o carinho, o cuidado e o amor que Deus tem por você, alimentando o seu corpo e a sua alma com algo que está ao seu alcance. Que lindo isso, Silvia. Vocês estão me escutando que eu tive que botar o fone, gente, que os cachorros aqui não estavam deixando, não. Silvia, que linda essa visão que você trouxe para mim. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca. Do cuidado e do amor de Deus e da criatividade dele em todos os alimentos que estão à disposição, né, para a gente comer. E tudo aquilo que ele dá, a essência, a vida que ele dá através disso para nós. Eu nunca tinha enxergado dessa maneira. Nunca. Isso Muito é lindo. algo que eu tenho pregado muito, né? Eu queria saber como é que eu consigo marcar isso aqui e deixar... Você escreve e eu fixo. Pode Então, deixar que eu fixo. Pode... por favor, eu escrevi agora fixa. Tá. Isso é um olhar que eu fui construindo. Você escreveu? Eu escrevi. Conseguiu achar? Já comeu sua frutinha hoje. Isso foi algo que eu fui construindo ao longo da minha história, essa visão eu fui construindo ao longo da história, né? Como você mencionou, eu tive realmente um programa de rádio ao longo do ano passado, eu fiz um pouco mais de um semestre de um programa de rádio diário, com foco no desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. Então, muito do que... tá no livro também veio fruto desse programa de rádio. E é importante esse olhar do carinho, do cuidado que Deus tem pela gente, porque isso gente, se você for estudar um pouquinho, por exemplo, o licopeno que tem no tomate, que tem na goiaba, que tem na melancia, é o mesmo licopeno. Mas ele não tem só licopeno em cada alimento desse. Ele tem particularidades que a gente vai usar, por exemplo, para momentos específicos da vida. Então,
o tomate no molho de tomate, o licopeno é muito melhor utilizado, ele vai combater o câncer de próstata, ele vai prevenir o câncer de próstata. Ao passo que se eu pego uma melancia e eu liquidifico ela para fazer um suco com a semente, essa mesma melancia que também tem licopeno vai melhorar a ereção do homem. Que é assim, se você pensa, gente, é de explodir a cabeça, como diz os meninos aqui em casa, fez assim, é de explodir a cabeça da gente, de entender o cuidado de Deus, porque cada coisa, cada processo na nossa vida pode ser muito melhorado quando eu entendo, quando eu confio, quando eu aceito esse carinho, esse cuidado e esse amor que Deus tem por mim. E o que a gente tem visto muito na nossa prática clínica, tanto a Dani quanto eu, é a compulsão alimentar sendo algo muito comum. Né, Dani? Isso tem sido recorrente demais na nossa prática clínica. Quer me contar uma história sua, de uma paciente sua, para a gente combinar um pouco? Menina, são muitas. Mas eu gosto de falar muito de mim. E eu tenho essa questão de... Agora, depois que eu li esse livro, Silvia, esse livro você precisa ler. Ah, por favor. Depois que eu li esse livro hoje de tarde, eu tô chocada. E assim, essa questão do controle alimentar, na verdade, a gente gera por vários problemas emocionais. Vocês estão conseguindo me escutar? Porque tem uma amadinha que falou aí que tá baixo. Pela falta de alguns descontroles emocionais com coisas que começam na nossa alma. A gente sabe que existem as doenças psicossomáticas, né, que iniciam nas nossas emoções e atingem o nosso físico. E por conta disso, por várias faltas e tudo, a gente começa a descontar isso e gera vários tipos de compulsões, né? No meu caso, eu gerei por muito tempo a questão da compulsão alimentar. Eu falei até com Silvia que eu vou marcar uma consulta com ela. Porque, olha, a gente terapeuta precisa de terapia também, viu? Não fica pensando que a gente é tudo perfeita, que é tudo mil maravilhas, não, porque não é bem assim, né? A gente não é plena Jesus Cristo ainda não, né? Não somos. Então, todo mundo tem suas coisinhas a serem tratadas. E eu sempre tive nessa coisa de balança, de fazer dieta, aí emagreci. Aí depois, com um tempo, não consegui me controlar de novo, engordar de novo. E por aí vai. Então, eu sempre tive essa questão. E nunca soube como realmente cuidar e tratar isso e arrancar o mal pela raiz, como a psicanálise ensina. Né? O que está lá no meu consciente que me faz comer? Eu vou tirar aqui um pouquinho, viu que as meninas estão falando que tá ruim. Então, eu acho que aqui vai ficar melhor. Então, o que está lá no meu inconsciente, que está me fazendo com que eu coma compulsivamente, com que eu sinta prazer naquilo? Eu fico imaginando, é igual alguém que é alcoólatra, né? Que ele vive tipo um engano, não, eu vou beber, porque se eu beber, eu vou me sentir bem, eu vou ter coragem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Acaba que ele bebe e depois vem aquela tristeza e aquele sofrimento, porque ele vê que aquilo ali não passou. E era isso que eu sentia, assim, quando eu estava muito ansiosa para comer, para comer, para comer. E eu comecei um tratamento há 1 ano e pouco, com a doutora Luciária, né? Eu emagreci 16 quilos. E aos poucos ela tem feito esse trabalho comigo. Porém, ontem eu conversei com a Silvia e hoje eu descobri que eu ainda tenho que arrancar esta raiz. Que há algo que me faz ainda fazer isso. E que independente de remédio que eu tome, ou de eu tentar colocar na minha cabeça que eu preciso fazer uma dieta, que eu preciso ir para fazer um exercício físico, é aquela coisa, sabe aquela coisa que você tenta, que aquilo vira rotina na sua vida e não vira?
é porque você ainda não virou a chave. Você ainda não descobriu onde está o cerne da questão. E eu descobri que eu não descobri ainda onde está a raiz desse meu problema. Porque volta e meia eu ainda me sinto aquela coisa, tá triste, come. Tá feliz, come. Vai comemorar, come. Tá sozinha, come. Tudo come. E meu pensamento sempre, quando é assim, ó, vamos marcar uma reunião de igreja aqui, né, em casa, tem que ter comida. Tudo tem que ter comida. Porque eu sempre penso em primeiro lugar na comida. Por quê, Silvia? Então, eu preciso descobrir isso. Não. Eu me livrar disso completamente. Se eu começar a mostrar os defeitos da Dani, que vai ficar ruim. Então... Não, no particular, amiga, por favor. Vamos pro particular para eu te dar essa resposta no seu caso especificamente. Mas no geral, então fala assim, no geral, por que a gente se sabota? E por que a gente entra na compulsão alimentar? São duas coisas que eu quero trazer falando no geral. Primeiro, eu estava na internet hoje cedo e eu escutei uma passagem de um versículo bíblico que eu acho fundamental trazer aqui agora, que ele diz que a amargura corrói até os ossos. E é verdade. Freud explica que tudo que não vira palavra vira doença. E está especificamente relacionado a esse versículo bíblico. Tudo que você não coloca para fora com os seus sentimentos, você dá um jeito de engolir. Para engolir, muitas vezes você come. Muitas vezes, para sobrepor essa angústia, essa ansiedade, essa necessidade de cobrir um vazio, tantas coisas que a gente vai levando na vida, você, para engolir os sapos, você come. Mas, além disso, porque isso pode ser um comportamento aprendido ao longo da vida, né? Como você falou, como é que era o comportamento da sua mãe, da sua avó, quando você estava chateada? Se a sua mãe ou a sua avó lá na infância falava assim, ai filha, tá chateada, vem aqui, come uma coisa, ou dava um docinho, isso já cria um gatilho para você criar um comportamento nessa relação. Que a pessoa começa a entender, a internalizar de que a solução para aquela frustração, para aquele desagravo é comer. Então, memórias afetivas, seria isso. Cria uma memória afetiva e vai se sobrepondo ao longo da vida. Mas além disso, algo que eu já trouxe para a Dani ontem e eu quero partilhar com vocês, dentro de uma visão sistêmica da vida, a ideia da alimentação, ela está diretamente relacionada com a nossa mãe. Um relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Se de alguma forma eu tenho algum relacionamento conflituoso com a minha mãe, ou eu ainda hoje tenho um julgamento sobre a história da minha mãe, eu posso ter um problema alimentar importante. Ou eu tenho um problema alimentar importante, ou está ligado ao financeiro. Por quê? Porque a mãe é a figura que sacia, porque ela traz a alimentação para a gente dentro do ventre. Na sequência, a gente nasce, a mãe amamenta, ou então ela dá a mamadeira, mas isso está relacionado a todo o amor que a gente sente pela mãe. E essa energia dessa mãe, ela está ligada ao dinheiro no fator de que vida equivale a dinheiro. A mãe representa a vida. Se eu tenho pena da minha mãe, se eu tenho julgamentos negativos com relação à vida da minha mãe, eu vou ter problemas relacionados ao dinheiro também. E além disso, a mãe é a alegria. Se eu não estou alegre o suficiente, eu como.
Porque eu preciso saciar a alegria que está me faltando, porque a alimentação vem da mãe também. Então, quando a gente vai tendo processos depressivos e tendo uma visão negativa da vida, a gente vai ter um problema alimentar. E isso pode tanto provocar obesidade, como pode provocar a compulsão, transtornos alimentares dos mais diversos. Antes de escrever o livro, eu estava fazendo pesquisa para o TCC. E eu queria falar sobre os transtornos alimentares. Eu fui me deparar com transtornos que eu nunca nem tinha ouvido falar. Existe o transtorno ruminante, por exemplo, que a pessoa come, depois ela regurgita e ela mastiga novamente e aí ela volta a engolir. Tipo vaca que fica... Tipo vaca, exatamente. Chega-se, os transtornos alimentares chegam a esse ponto, né? Que triste. E são raízes muito profundas e a gente não cura esse tipo de situação se você realmente não vai na raiz do problema, que é o inconsciente. Inclusive, falando aqui um pouquinho de pacientes, às vezes a gente tem umas pacientes, vê, né, pessoas assim, obesas, né? E geralmente a obesidade vem, na verdade, de um abuso, né? A pessoa foi abusada sexualmente na infância, e aí eu vou comer para não ser vista. Eu vou comer porque, assim, às vezes o abusador falava, eu tô fazendo isso porque você é bonita demais, porque você que me seduziu. Então a pessoa começa com o hábito alimentar, né? Começa a comer muito para engordar mesmo, para não ser vista, para não ser desejada, para se tornar... Ela acha que isso, né, vai tornar ela feia, que ela não vai ser mais desejada e vai evitar o abuso, o toque. E é bem triste, assim, eu tenho uma pessoa, né, conhecida que passou por uma situação assim, na obesidade, por conta de abusos que sofreu na infância. A gente encontra isso em consultório. Sim. E tudo isso, né, Dani, a gente vai para o emocional para tratar. Mas a gente também tem que lembrar que é o que o versículo falou, né? Que a amargura corrói até os ossos. Se a gente se permite viver com essa amargura, com esse sofrimento, com esses julgamentos da vida dos outros e da nossa própria vida, porque às vezes a gente se vê como vítima apenas, mas a gente nunca é só vítima. A gente, de alguma forma, tem uma participação, tem uma responsabilidade nas coisas que acontecem na nossa vida. E, como essa sua paciente, chega um momento que a gente precisa abrir mão de carregar esse sofrimento. A gente precisa liberar um perdão para a pessoa, mas mais do que isso, o que eu mais encontro na minha prática clínica, Dani, de pacientes que foram abusadas, é que elas precisam se perdoar. Verdade. E esse livro fala da questão também da ira, né, contra Deus, que muitas se revoltam contra Deus. Aqui, né, foi um pedacinho do livro que eu li, né? Que ela criou uma compulsão alimentar após a morte do irmão, né, com câncer. E, na verdade, ela não perdoava a Deus por conta disso, né? Ela achava que comendo ela ia suprir aquela falta, né? E aí a gente, olhando analiticamente, olhando como analista mesmo, como terapeuta, a gente percebe esse comportamento como uma pulsão de morte. Verdade. E isso precisa ser tratado. E você sabe que como nutricionista, apenas como nutricionista, porque agora até tem umas amigas minhas que falam que eu sou uma nutriterapeuta. Muito legal o título. Nutriterapeuta, achei novidade, inclusive. Eu gostei desse título. Boa, né? Uma nutriterapeuta. Mas muitas pessoas chegam no consultório, vão atrás do nutricionista,
entendem o que precisa ser feito, qual é a sugestão do profissional, mas elas não conseguem manter. Porque quando você precisa mudar um hábito alimentar, você precisa corrigir algo na sua saúde, quando você precisa tomar atitude, é uma mudança que você está pedindo. E aí, muitas vezes, sem a terapia, você não vai longe. Então, não é de se estranhar quando um homem, meia-idade, chega a ter uma diabetes, e aí, aquele homem que não gostava de doces, a esposa pega de noite, na porta da geladeira, tomando leite condensado na latinha. Porque ele está revoltado com a situação e ele não sabe como lidar com aquilo. Lidar com isso. E isso precisa ter cuidado. Precisa de terapia. Porque é o jeito de você cuidar do seu templo do Espírito Santo. Sim. Porque apesar de tudo que a gente está falando aqui, o meu corpo é templo do Espírito Santo e isso precisa ser lembrado. Como Sim. eu cuido de mim? Não é o que as pessoas fizeram comigo, não é o que os traumas fizeram comigo, é como eu permito que isso me atinja. É como eu permito o sofrimento sobrepor o amor que Deus tem por mim. É como eu permito que os outros roubem de mim o olhar que Deus tem por mim. Porque quando eu perco o meu amor próprio, quando eu não consigo mais ver nada de bom em mim, nada mais vai funcionar enquanto você não encher o seu saquinho do amor próprio. E eu costumo dizer muito isso, que tem uma frase muito famosa, já um bordão, que as pessoas dizem, saco vazio não para em pé. E elas falam isso para comida, né? Ah, se você não comer, você desmaia, você passa mal. Mas isso também serve para o amor próprio. Se você não encontra valor em você, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando ou que vai nos ouvir depois, eu te convido a voltar ao Criador e pedir a Ele que você possa ter a graça de se enxergar com os olhos que Ele te vê. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é desperdiçar recurso. Ele jamais criaria a sua vida se Ele não tivesse um propósito maior. A sua vida, meu irmão e minha irmã, indiferente do que você esteja passando, indiferente do que você esteja passando, ela não é feita apenas de sofrimento. Deus não quer que você seja infeliz. Ele não deseja isso. Então encontre em você, ou busque ajuda, uma forma de voltar para o caminho da felicidade. E eu não estou aqui te prometendo um caminho fácil, porque não é. Quando você precisa dizer para uma paciente que todo o abuso que ela sofreu, quantas pacientes eu tenho, Dani, que foram violentadas pelo pai? Quantas? Não foi uma só. Quantas foram violentadas pelo pai? Da infância até engravidar, até ser um problema maior. Quando você tem que olhar no olho de uma paciente dessa e dizer, não, você não é isso que te fizeram. Você é maior do que isso. E se você estiver disposta a jogar no mar do esquecimento e parar de olhar para você como a vítima, existe felicidade depois disso. Exatamente. Esse livro que eu estou lendo aqui, que eu estava lendo, fala exatamente sobre isso. Sobre que existem coisas que a gente tem que tomar decisão, mas que por nós mesmos, pela nossa força, a gente não consegue. O nosso trabalho só funciona. E se você for aí no Instagram da Dani, você vai ver tantos depoimentos. Você vai ver a Amadinha, nossa mentora maior,
falando bem da Dani por aí, não é porque a Dani é um rostinho bonito. É porque ela permite ser instrumento da mão de Deus. Exatamente. Na vida das pessoas. Porque o nosso trabalho não tem valor nenhum se fosse pela nossa força. É porque nós acreditamos naquele que tudo pode. Sim. É porque nós acreditamos verdadeiramente que pela mão daquele tudo se faz novo. Mas, meu irmão e minha irmã, a gente está te convidando hoje a olhar para você. Quantas vezes você tem feito exercício físico? Ou melhor, você, agora nem sei que horas são, perto das 20 horas do dia 5 de julho de 2022. 10 para as 8. Você, por acaso, já comeu a sua frutinha hoje? Você, por acaso, bebe água? Faz parte da sua rotina beber água? É alimentar o templo do Espírito Santo. Sim. Porque estar bem nutrido, estar bem alimentado, vai fazer de você estar bem plenamente. Cuidar do templo do Espírito Santo vai além do que você escolhe comer, beber. Você precisa fazer exercício físico. Você precisa escolher com as pessoas que você convive. Hoje ainda, eu falei para uma paciente minha, uma paciente que também sofreu muitos abusos, muitos anos da vida, e a gente já trabalhou esses temas, né, de uma maneira mais profunda, e eu disse para ela hoje, é hora de você olhar para o seu futuro. Agora é hora de você olhar para você com generosidade e escolher como é que você quer viver daqui para frente. Porque até hoje você se permitiu viver pelo que os outros quiseram. Hoje eu estou te falando, você tem permissão de escrever uma nova história. Olha que dádiva que é isso. Você pode olhar para esse passado e mesmo que te doa, agradeça. Porque hoje ainda você tem o ruá de Deus dentro de você. Eita maravilha! E é por isso que você pode escrever uma nova história. Ô Silvia, voltando um pouquinho, né, sobre nosso corpo, o templo do espírito. Quando a gente não cuida do nosso corpo e também da nossa mente, a gente acaba adoecendo. A gente doente, como nós vamos cumprir o ID? Como nós vamos cumprir o nosso propósito? Como nós vamos ser boas mães, boas esposas? Como nós vamos trabalhar, empreender? Como nós vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer doente? Não faz. A gente não tem ânimo. A gente não tem ânimo. Dependendo do tipo da doença, a gente não consegue nem levantar da cama. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm fibromialgia. E tem dias que é tanta dor no corpo inteiro que a pessoa não consegue levantar da cama, não tem ânimo para comer, não consegue tomar banho, não consegue pentear um cabelo. Fibromialgia é uma doença psicossomática. Como muitas outras. Como muitas outras. Aí a gente pode baixar a lista aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que o nosso corpo é templo. E eu botei até, inclusive, hoje um versículo, está lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala que o Senhor vai vir buscar esse nosso espírito, né? Mas Ele quer ver o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito irrepreensíveis. Então, a gente precisa cuidar da nossa casa, dessa carcaça que está aqui, né? Que se chama corpo. Porque como Deus vai usar a gente se a gente estiver doente, gente? Como? Dani, vai ali fazer uma comida para alguém. Tô doente, Senhor, não posso agora não. Vai ali, atende uma pessoa. Por exemplo, hoje eu tive um exemplo disso. Hoje eu tenho uma questão de sinusite. Eu tô para fazer um tratamento de sinusite. Aqui a minha cidade ela é
fria e quente ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela tá muito quente, daqui a pouco esfria de uma vez. Então, quem tem sinusite, rinite, alergia, começa a atacar. E aí, eu já tô dias com esse negócio dessa sinusite e me enrolando pra não ir fazer o que eu tenho que fazer. A verdade é essa. E hoje eu deixei de atender uma paciente, que inclusive a Maginha está até aqui na live, estava, né, mais cedo. Porque eu tive uma dor de cabeça, uma enxaqueca horrível. Porque quem tem sinusite sabe, parece que a gente leva um murro aqui nessa região aqui. E aí eu atendi uma paciente de manhã e quando foi de tarde eu não conseguia atender ela. Então é isso. Quando a gente está doente, que o nosso corpo está gritando, a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer, que Deus quer que a gente faça. Né, Silvia? Não quero ficar apontando falhas nem defeitos, mas sinusite e renite é quando o seu corpo está sentindo o cheiro de uma falta. Aí eu, tá vendo, gente? Hoje eu só tô levando lapada aqui nessa live. De uma perca. Você está sentindo o cheiro de uma perca. E isso está muito tumultuado. Dentro da nutrição, o meu maior conselho é tirar o leite da sua dieta. Engraçado, eu não tomo leite, assim, mas o leite dentro de tudo, né? Que você... Depende. Não é só tomar o leite. Depende do nível, né? Mas o leite e derivados, ele produz muco no nosso corpo, então ele piora toda a secreção nasal. Na verdade, eu não sou uma pessoa de tomar leite. Porém, eu acabo comendo os derivados, tipo queijo, alguma coisa assim. Que, na verdade, minha amiga, minha Nutri já mandou eu tirar glúten e leite. E é isso que eu falo, nós somos teimosos. A gente não cuida do nosso tempo. O leite já era realmente para eu ter tirado os derivados e eu não tirei. Hoje eu comi queijo no cuscuz. Então, mas isso são coisas que a gente vai fazendo com calma, né? Esses pequenos detalhes, esses pequenos ajustes a gente vai fazendo com calma. Já colocaram aí que a gente está fazendo manejo terapêutico. Ao vivo e agora, galera. Estão subindo todas podres aqui hoje, viu? É tipo isso. A gente não tira mais a capa de terapeuta, né? Aonde a gente vai como terapeuta. E eu falo pro meu marido, me segura, me segura. Nós temos até aprendi com a Ângela, né? Que ela tem os truques dos filhos dela. Quando ela tá falando demais, eles vão lá e dão um negócio. E eu tenho um código com o meu marido. De vez em quando ele solta, assim, aquela frase que é o código. Eu falo, opa! Deixa eu ficar quieto, que eu já tô de... Ô, gente, mas eu tô aproveitando aqui para fazer minha consulta, vocês não estão entendendo. Aqui tá 0800. Isso mesmo. Eu tenho visto tantas mães que acabam tendo uma sobrecarga, vão se colocando em último lugar, não estão na lista de prioridade da própria vida. Né, colocam todos os outros, o trabalho, o ministério, o marido, os filhos, a mãe, a avó, o papagaio. Ontem eu pedi para uma paciente fazer assim, vocês que estão aí na live, tentem pensar também que essa é uma técnica maravilhosa. Pensem agora quais são as 10 coisas que você mais ama na sua vida. Quais são as 10 coisas que você mais ama na sua vida? E eu vou dar o exemplo da paciente. Ela falou assim, eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, a minha neta, eu amo a minha mãe e o meu pai, que ainda são vivos, eu amo as minhas plantas. E eu falei, querida, e você? Onde é que tá você? Até onde é que tá? Vieram antes que ela. Até as plantas. Então a gente convida hoje vocês, queridas irmãs, que estão aqui nos acompanhando. Coloque-se na lista. Entre na sua lista de prioridade. Em primeiro lugar. Prioridade. Você tem o direito de olhar para você. Quando eu começo a falar sobre isso no livro, uma amiga me escreveu assim, gente, graças a Deus, um autor cristão escreveu que eu posso ter amor próprio, porque eu achava que era egoísmo. Não é egoísmo. Não é.
Se a palavra fala, ama o próximo como a ti mesmo, então primeiro você tem que se amar. Como é que você vai transbordar aquilo que você não tem? Não tem como. Esse versículo bíblico que fez a minha chave da virada. Eu tenho um diretor espiritual, que é uma pessoa da qual eu vou tirar as minhas dúvidas com respeito à minha espiritualidade, e eu já estava com ele, ó, tempo. Eu falei, gente, eu chegava lá e dizia, olha, de novo o pecado de estimação. Eu não consigo gostar de mim como eu gosto dos meus filhos, como eu gosto do meu marido. E quando eu entendi, quando caiu a ficha de verdade, teve um dia que eu fui conversar com o meu diretor, que não era o diretor espiritual, com uma outra pessoa, e ele falou assim, Silvia, Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, e a natureza nunca. Se você já confessou esse pecado outras vezes, por que que você continua repetindo? Jesus sempre fala, vai, não peques mais. Não repita os mesmos pecados, não fique batendo na mesma tecla. Aí ele perguntou no final, ele fez toda uma explicação, eu achei tão lindo, e aí ele me falou, Deus já te perdoou. Quando você tomou a decisão de fazer essa confissão a Deus, ele já tinha te perdoado. Agora, você é capaz de se perdoar? Por não estar na tua lista de prioridade? E aí, ó, aí eu entendi. Falei, agora realmente, será que eu me perdoo por estar em último lugar na minha casa, por só usar calça de leg e blusa de moletom? E aí eu comecei a levantar e ficar maquiada. E o pessoal começou a achar estranho. E aí eu comecei a fazer a mesa aposta, e o pessoal, quem que vai vir? Eu falei, não vem ninguém, as pessoas mais importantes da minha vida são vocês. Eu não vou guardar louça do casamento, porcelana, para visita, que nunca vem aqui na minha casa. As pessoas mais importantes são vocês, porque vocês me aguentam bonita, chorando, sofrendo, no final de um dia de atendimento, são vocês que me aguentam. Vocês conhecem a Silvia quando ela tá só o pó da capa da Mulher Maravilha. Vocês merecem o meu melhor, como eu mereço o meu melhor. Então eu pratico mesa aposta, eu sou meseira por causa disso. Porque eu acho que vale a pena sim celebrar todos os dias. Tanto que quando chegou o meu certificado do curso de psicanálise, eu fiz uma mesa aposta e eu tirei foto na mesa aposta. Quem quiser me seguir vai ver das minhas postagens, já faz dias que isso aconteceu. Mas eu fiz isso. Eu fiz isso, porque a Ângela ainda falou hoje, né? A Amadinha falou hoje. Se maquia para você. Gente, a maquiagem, ela é algo externo, mas ela tá arrumando algo interno. Então, os antigos falavam assim, quando você tá com muito problema, vai arrumar uma gaveta. Porque quando você vai arrumando o externo, você vai entendendo o seu interno também. E isso vai facilitando a sua vida. E você vai percebendo que muito do que tinha naquela gaveta era excesso. E esse excesso a gente pode tirar. A gente pode descartar. Existem coisas essenciais. E uma paciente me marcou muito. Jovenzinha, 20 anos, e ela falava uma coisa que inclusive eu até escrevi no livro. Ela falava, sim, mas as coisas que eu faço no ordinário da vida. E aquela palavra me chamou muito a atenção, porque ordinário não é uma palavra que eu tenho no meu dicionário comum, né? Não era meu. Não é mesmo. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, ok, você está vivendo o ordinário. E é verdade, o dia a dia é ordinário. Mas o que é extraordinário para você? Ela não sabia me responder.
Ela, na semana seguinte, na sessão seguinte, que ela me falou que extraordinário era ela ter uma casa, uma família, um marido. Eu falei, ok, é extraordinário mesmo. Se esse é seu sonho, vamos ver qual é o passo a passo para chegar lá. E vamos galgar, e vamos viver isso, e vamos orar por isso. Mas não é porque você ainda não chegou lá no seu extraordinário, que é construir a sua família, que você não pode viver o extraordinário hoje. E aí eu comecei a fazer algo que eu tenho pedido para as minhas pacientes, que é, faça a hashtag sem rapidez. O que significa isso? Você precisa tirar uma foto de algo que te deixou feliz hoje. Indiferente do que seja, de uma florzinha que você viu nascendo no meio do asfalto, a algo extraordinário, como foi o dia que eu recebi o certificado da psicanálise, porque foi uma grande... Isso foi extraordinário, né? Nós conseguimos, né, Dani? Conseguimos. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Quantas lutas nós tivemos que passar? Até hoje a Cléo não mandou o meu, você acredita? Vou cobrar. Cobra mesmo. Quantos surtos nós tivemos no caminho, né? Quantos, né? Enfim, mas é isso que a gente convida vocês, queridos, a cuidar de vocês, a cuidar da sua mente, a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua alma e se permitir viver o extraordinário de Deus. Ele tem para te oferecer, mas você está permitindo receber? Por isso que eu pergunto, já comeu a sua frutinha hoje? Ô Silvia, eu vi umas meninas falando aqui que não conseguem se amar. Gente, eu quero dizer para vocês que, para quem crê na palavra de Deus, na Bíblia, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Presta atenção, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. Como você pode não se amar? Como você pode não se amar e não se reconhecer nele? Isso é muito profundo, muito profundo. Quando eu meditei nesse versículo, eu não posso me dar o direito de não me amar, porque eu sou feitura dele. Ele me fez de maneira especial e diferente. Lá em Salmo 139, o que ele fala? Que no ventre da minha mãe ele me teceu. Da forma mais minuciosa, ele me fez. E a minha história já está lá toda escrita no seu livro. Então isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, Silvio. Isso é um acontecimento. Você é um acontecimento extraordinário. Aí quando você pensa nisso, quando eu penso que eu não tenho cuidado do meu corpo, e quando eu me vejo aqui com Silvia falando, e que eu olho para o espelho e vejo aqui agora tantas coisas que eu ainda tenho que fazer, que eu tenho que descobrir de mim mesma, eu me sinto constrangida diante do Senhor, porque eu penso, Deus, eu não tenho cuidado do meu corpo como eu acho que eu cuido. Então, assim, é isso, gente. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Busquem isso. Busquem, se amem. E se tiver difícil, tem ajuda. Tem ajuda. Aqui, ó, nós aqui. Olha, especialista aí que eu já estou pedindo ajuda, porque graças a Deus que Deus capacita. Deus nos capacita, é só a gente buscar, Ele nos capacita para ajudar outros. É por isso que a gente passa, às vezes, por processos tão difíceis. E muitas vezes a gente não entende. Mas é porque passando pelo processo a gente vai saber exatamente a dor do outro. A minha área não é essa de nutrição. Mas olha quão profundo olha para você ver como Deus é lindo, como Ele prepara todo o nosso caminho. Ele permitiu que o Silvio um dia estudasse nutrição para ela ser a psicanalista que ela é hoje. Porque tem áreas que a Silvia conhece como nutricionista e juntou, fez essa junção com o psicanalista,
que eu não entendo, mas ela está aqui para me ajudar. É uma complementando a outra. Entendeu? Então, isso é uma coisa maravilhosa de Deus. Então, se você tem dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda. Tem alguém com conhecimento que você não tem para te ajudar. E você busque a ter, né? Porque a gente aprende conhecendo, né, Silvia? Conhecimento liberta. Sem dúvida, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muito. Exatamente. E conhecimento, autoconhecimento, inclusive. Né? Especialmente, eu diria, especialmente. Eu estava lendo um livro sobre marketing pessoal. Gente, é um livro fantástico. Eu vou tirar uma foto da capa do livro. E ele é uma conversa, quase que uma conversa minha com Deus, mas é uma pessoa abaixo de Deus, é uma coisa assim. Mas é muito engraçado como ele vai trazendo esse cuidado de Deus, essa coisa toda. E daí ele falou assim, você quer fazer um marketing pessoal? Você quer vender o teu trabalho? Você quer vender um produto? Então, você precisa se conhecer. E aí ele falou, não, mas eu já me conheço, então vamos para o próximo passo. Ele falou, então faz assim, pega um papel e um lápis, segura numa mão o lápis. Na mão que você escreve, você segura o lápis. E na outra, você fecha a mão, tá? Agora, nesse papel, você vai desenhar as 3 principais linhas que tem na sua mão. Você consegue sem olhar? Porque não conhece nem a palma da sua própria mão. Fantástico isso! Eu não ia saber fazer esses desenhos da minha mão. Gente, eu vivo com ela há quase 40 anos e eu não sei. Então, o autoconhecimento é muito profundo. Ele vai além. O meu livro tem um questionário de autoconhecimento. Porque eu não posso... Primeiro porque é um pilar da inteligência emocional. Mas eu não posso tentar amar o outro, corrigir meu filho, se eu não sei quais são as minhas falhas. Se eu não conheço... Falo isso com todas as minhas pacientes. Com todas, todas. Inclusive, mando um e-book da Amadinha, de Ângela Cirino, que chama assim, Quem é você? Quem é paciente que está aí na live vai saber. Quem é você? São 32 páginas. Do próprio... Gente, vocês estão me vendo? Manda para mim, Dani, esse livro. Eu Agora fiquei... sim? Eu não sei se o povo estava te escutando. Era eu que estava offline? Para mim, você estava offline. Agora você voltou. Tá caindo, tá pausado, voltou. Gente, eu acho que eu vou sair da live. Acho que eu vou sair para poder salvar. Pode ser que vai cair. Tá bom, querida. Muito obrigada. Beijo, Muito gente. obrigada. Silvia, fale rapidamente aí algo para nós. De agradecimento. Oh, gente. Gente, por favor, me procura lá no Insta, silvia.senhora.matos e segue, você vai conseguir compartilhamento, me chama lá. Agradeço demais de coração, Dani, a oportunidade de estar aqui. E quem puder, faz um print e marca lá. Já comeu sua frutinha hoje? Vai ser fantástico. Olha, faz um print e marca a gente lá. Obrigada, meninas.
Muito obrigada, Dani. Menina, obrigada. Silvia, obrigada por ter aceitado o meu convite. Essa live foi maravilhosa, vai ficar salva no meu feed. Depois você vai lá, compartilha. E, meu Deus, você trouxe muito conhecimento, assim, coisas assim que foram reveladoras para mim. Eu acho que para as meninas também, eu tenho certeza que para elas também. E eu agradeço muito, como eu te falei, foi de Deus essa conexão. Foi algo assim, eu falei para ela, meninas, que eu estava buscando pessoas para fazer as lives do mês de julho. E quando eu pensei em corpo, a primeira pessoa, eu orei, a primeira pessoa que Deus me lembrou foi a Silvia. E a gente nem tem, assim, muito relacionamento, amizade, a gente sabe quem é a outra ali das lives e tudo, mas a gente nunca tinha conversado. E eu creio que realmente isso foi de Deus, eu acredito que tudo isso que a Silvia falou acrescentou muito nas nossas vidas, a começar da minha. E muito obrigada, Silvia. Deus continue te abençoando, continue usando sua vida, que você continue permitindo, né, que Ele use a sua vida dessa maneira extraordinária. E vamos lá, gente, comprar o livro da Silvia, seguir ela lá. Eu já estou seguindo, agora eu vou comprar o livro também. Porque agora eu preciso ler esse livro de qualquer jeito. Faz um print do livro, gente. Faz um print do livro, ó. Deixa eu tentar. E volta lá, viu? Já comeu sua frutinha? Já comeu sua frutinha hoje? Vocês botam o hashtag e marca a Silvia. Viu? Beijos. Eu vou fechar, que eu tô com medo de cair e a gente não salvar. Amo vocês. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Amo vocês.